Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por esta reunião, te agradecemos pela Tua presença neste lugar, agradecemos por cada irmão que aqui está nesta noite. Agradecemos ao Senhor por aqueles que, não podendo estar aqui, estão agora assistindo online, participando, na verdade, online deste culto. Pedimos que o Senhor, na Tua grande misericórdia, Pai, fale conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, a Bíblia, a Tua palavra, Pai, a revelação do Senhor para nós, nossa regra de fé e prática, Pai, ela é poderosa, Senhor. Ó Deus, para nos consolar, nos fortalecer, edificar, para nos corrigir, nos ensinar, nos santificar, Senhor amado. Então nos abençoa esta noite, uma porção da Tua palavra, falando ao nosso coração, para a glória do Teu nome, segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, Deus único e verdadeiro, Deus triuno. Nós vamos ler um texto, Ezequiel, capítulo 36, e vamos ler do versículo 24 ao versículo 36. A leitura vai aparecer ali, vai ser projetada, e na tela os irmãos vão poder acompanhar pela NVI. Diz assim a palavra de Deus: Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei no meio de todas as terras, do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção de árvores e as safras do campo, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades, e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, Senhor, falei e o farei. Amém, irmãos?
Não costumo dar muito tema, né, de mensagem, mas poderia dizer que o tema seria um novo coração, um novo espírito. Quero falar um pouquinho, irmãos, sobre o contexto, tá? O contexto aqui desse texto bíblico. No ano de 597 a.C., 10 mil judeus foram levados para a Babilônia, no tempo do rei Joaquim. E Ezequiel, exatamente aqui, o Ezequiel que foi usado por Deus, né, foi inspirado por Deus para escrever o livro, Ezequiel, o profeta Ezequiel, estava entre esses 10 mil. E ali na Babilônia, Ezequiel recebeu o chamado para ser profeta. Ele era da família de sacerdotes, tornou-se assim um profeta, né? Um sacerdote profeta, podemos dizer. Era um homem culto, tá, irmãos? Um homem que conhecia muito bem as coisas do seu tempo, conhecia história, assuntos internacionais, literatura. Eu quero aqui abrir um parênteses, porque às vezes alguns irmãos parecem ter um entendimento de que não precisa estudar, não é isso? Nem mesmo a Bíblia, né? Não precisa você ler muito, não, porque o Espírito Santo vai te dar, né, fazer você sábio. Sim, o Espírito Santo dá sabedoria. Eu sei que dá. O Espírito Santo usa a palavra de Deus, a Bíblia, para lhe dar sabedoria, para me dar sabedoria. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Até mesmo o pregador pode pensar, não, eu não preciso, né, me preparar para a pregação. O Senhor vai me dar a palavra. Sim, muitas vezes Deus até muda, né, aquilo que o pregador estava para pregar e dá uma outra mensagem. Mas, de uma forma geral, o Senhor quer sim que a gente conheça as Escrituras, pelo menos conheça a palavra de Deus, para poder ensinar e pregar a palavra de Deus. Então, o conhecimento é algo importante, irmão. O conhecimento não é pecado. O conhecimento é algo que nós devemos adquirir, tá? E até mesmo se você é um jovem, puder ter condições, puder estudar, estude, querido, estude. Você que tem alguma função, tá, na casa do Senhor, sempre se prepare, aprenda cada vez mais como exercer essa função. O aprendizado, o conhecimento, não é algo errado, é algo contrário, tá, à ação do Espírito Santo. O Espírito de Deus até usa, né, essa bagagem que você adquire, tá, usa para a glória do Senhor. Amém, igreja? Então, esse profeta Ezequiel, que recebeu esse chamado na Babilônia, nos seus primeiros 7 anos de ministério ali na Babilônia, ministério profético, ele transmitia a palavra de juízo divino. Essa era a pregação dele. Uma palavra de juízo contra a nação de Judá. Lembro que ali tinham 10 mil judeus na Babilônia, mas a nação estava lá ainda. Estava de pé ainda. Havia um rei colocado pelo rei da Babilônia. Tá? A nação de Judá, ela estava debaixo do comando, né, do rei da Babilônia, do Império Babilônico, mas estava lá. Então, esses 10 mil judeus, muitos deles tinham uma expectativa, queriam voltar logo. Opa, queremos voltar depressa para a nossa terra. Tá? E gostariam de ouvir uma mensagem de um profeta falando, olha, Deus está dizendo que vocês vão voltar, né, daqui a alguns dias, lá para Judá, para a terra de vocês. E não era isso que eles ouviam da boca de Ezequiel, porque Ezequiel profetizava segundo a vontade de Deus. E não era esse o plano de Deus para eles. Então, ali, profetizando sobre o juízo, isso incomodava os judeus que estavam com ele ali no exílio. Tristecia até, porque aquilo parece que ia de contra, né, a esperança que eles tinham de um retorno rápido, uma expectativa de voltar para a sua terra. Eles queriam ouvir uma mensagem que fortalecesse essa expectativa, e não era assim que o profeta agia. Aí no ano 586 a.C., realmente aconteceu o que o profeta pregava. O profeta pregou 7 anos esse julgamento, e aí aconteceu. Judá, a nação, foi invadida, né? Foi saqueada
foi queimada, né, pelos babilônicos. Muitos morreram e muitos foram levados cativos para a Babilônia. Aconteceu o que o profeta havia pregado. Então, esse é o contexto aqui. Agora, no capítulo 36 de Ezequiel, né, aí temos uma outra pregação, porque do capítulo 33 de Ezequiel em diante, ali Judá havia sido já destruída, a profecia havia se cumprido, agora Deus dá uma nova palavra para Ezequiel. Ezequiel começa a pregar uma mensagem de esperança para o povo. Deus então deu esta palavra, foi enviada ao profeta Ezequiel, dizendo que sim, que o povo deveria agora entender que Deus faria uma nova coisa, haveria um novo de Deus, um novo tempo para aquele povo. Deus iria abençoá-los e enchia o coração deles então de esperança. Então hoje eu creio, esse é o contexto, esse texto, essas palavras aqui escritas neste livro foram dadas a Deus para Ezequiel naquele contexto, naquela realidade, mas Deus fala hoje, ainda através destas mesmas palavras. E Deus quer falar conosco, irmãos. Deus quer falar comigo, com você, com a igreja, através desse texto de Ezequiel, capítulo 36. Primeira coisa que diz aqui, né? Eu tirarei vocês dentre as nações, era o contexto ali. Uma libertação, uma restauração, Deus estava prometendo, Deus estava dando uma esperança agora para eles. Olha, eu vou tirar vocês dentre as nações, e vou ajuntar vocês de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Porque os babilônicos também faziam isso, tá? Eles pegavam o povo, deixavam um pouco lá numa nação, deixavam um pouco na outra, que fazia parte do império, espalhava, era uma estratégia deles. E aí Deus continua falando: aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Quero aqui, ainda sobre esse versículo 24, o cativeiro foi consequência do pecado do povo, da impureza da nação de Judá, da idolatria, de afastar-se de Deus, de ofender a Deus com seus pecados, suas transgressões. O pecado, irmãos, ele é assim, ele produz cativeiro mesmo. O pecado é altamente destrutivo, tem consequências danosas na vida de qualquer ser humano, na vida de uma sociedade, de uma nação inteira, como foi aqui. O pecado ele é enganoso, ele ilude, ele engana, ele cega espiritualmente a pessoa, de modo que ela é impedida, né, de entender a verdade, de compreender e de enxergar. O pecado se coloca como um obstáculo, e para a comunhão com Deus. O pecado impede que a pessoa chegue à fonte da verdadeira paz, da verdadeira alegria, da felicidade verdadeira, que é Deus, a fonte do amor verdadeiro. Então, o pecado realmente é altamente destrutivo à alma humana. E aqui, então, veio o cativeiro, estavam no cativeiro, consequência do pecado. Havia uma necessidade de purificação, e Deus os levou para o cativeiro, para essa purificação. É claro que ali deveriam se arrepender, confessar o pecado, buscar a misericórdia de Deus, e seriam restaurados. A purificação é uma necessidade em nossa vida também. Tanto o perdão como a santificação, dois aspectos da purificação. Deus purifica um coração, uma pessoa, no sentido de que Ele perdoa seus pecados quando ela se arrepende e os confessa ao Senhor. A Bíblia fala que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para purificar nossos pecados, não é isso? Nos purificar dos pecados. A purificação também tem um aspecto de transformação.
transformação. A pessoa é transformada, seu caráter é transformado, de modo que ela vai sendo liberta, ela vai havendo uma renovação no seu coração. E ela então, aquelas suas inclinações, aquele seu envolvimento com o pecado, aquilo vai sendo transformado por Deus. Purificação acontece nos dois aspectos, de perdão e de santificação, mudança de caráter, de conduta. Isso é real e é Deus quem faz, é a graça de Deus, é o poder do sangue de Jesus Cristo, é o poder do Espírito Santo agindo nos corações. A igreja atual precisa de purificação. Precisa de purificação, irmãos. E como precisa? Quem acompanha um pouquinho, né, o andamento, né, como a gente se lembra, quem é mais antigo, né, aqui se converteu já há algum tempo, pela graça de Deus me converti há 50 anos atrás, né, mais de 50 anos atrás, e a gente lembra que havia um período, né, que a igreja do Senhor aqui no nosso país, né, parecia que era uma igreja que prezava mais, né, pela santidade de vida. Os irmãos se prezavam pelo bom testemunho, né? Os irmãos tinham esse interesse em ganhar vidas para Cristo, mas parece que com o passar do tempo, e principalmente nos tempos de hoje, nós vemos como o pecado entrou de tal forma, né, em algumas igrejas, né, se não em todas, tá? Mas como tem feito estrago em algumas, de forma que você hoje vê lá uma placa igreja cristã, e se você participa, você não entende que aquilo é uma igreja cristã, tanto no ensino que é dado, como na prática da vida, na qualidade da vida daqueles que compõem a igreja. E aí o evangelho é desonrado, o nome de Cristo é envergonhado, e uma pedra de tropeço é colocada para que os pecadores não se convertam e não venham a Jesus. Há necessidade de purificação, e eu creio que atualmente precisa muito disso. Aqui o texto fala então que o Senhor iria aspergir água pura sobre eles e os purificaria de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Será que nós estamos precisando hoje também de purificação? Sim, né? Sempre precisamos, não precisamos? A Bíblia diz, né, que tropeçamos em muitas coisas. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos. Então, todos os dias precisamos do perdão de Deus. E todos os dias precisamos também que o Senhor esteja nos santificando, nos transformando, porque essa transformação, segundo a Bíblia, ela é de glória em glória. É algo que deve acontecer na vida do crente, é um processo que deve acontecer diariamente na vida daquele que é salvo por Jesus, que realmente se converteu ao Senhor. Irmãos, Deus quer fazer algo novo. O texto então diz assim: darei a vocês um coração novo. Ele queria fazer algo novo no meio daquele povo, iria fazer, porque ele diz, eu falei e farei. E o Senhor quer fazer algo novo. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, um coração que resiste, né? Um coração que não é ensinável, um coração que não se arrepende, tá? Resistente ao arrependimento. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, quer dizer, um coração moldável, um coração que se submete à palavra de Deus, um coração que se deixa, né, que se deixa ser transformado pelo poder do Senhor. Deus quer fazer algo novo realmente, na sua vida, na minha vida, em nossas vidas, em nossa igreja. Deus quer fazer algo novo e começa no nosso coração. Nós temos agora um templo
um salão de cultos, né? Não está completo ainda o templo. Pelo menos um salão de cultos, a gente se reúne aqui nesse salão, né? Que é o térreo. Não temos ainda, né? O andar de cima, mas temos já um salão de cultos novo, não temos? Temos um salão. Que bom que estamos aqui num templo novo. Mas o que adiantaria um templo novo com uma igreja velha? E quando eu digo uma igreja velha, de atitudes erradas, de pecados, de envolvimento com velhos pecados, com velhos vícios, adiantaria alguma coisa, irmãos? Adianta um templo novo, se não houver na igreja um coração novo, um espírito novo? Adianta um templo novo, se não houver na igreja um espírito de comunhão, de amor aos irmãos, de amor ao próximo, mas houver um velho espírito de intriga, de rancor, de mágoa, de antipatia, para que adianta um templo novo? Para que se reúna uma igreja velha? Há um templo novo. Mas é para que se reúna também uma igreja nova, com novas atitudes, com novas motivações, com novos interesses. Um templo novo para uma igreja nova. Uma igreja espiritual, uma igreja que se interesse por viver a comunhão com o Senhor, por crescer espiritualmente, por ser forte nessa comunhão com Deus. Uma igreja que realmente ame o Senhor e quer amar cada vez mais. É isso, irmãos. É esse algo novo que Deus quer fazer em nós, em mim, em você. Uma igreja onde a palavra de Deus é amada, ela é conhecida porque ela é ensinada e ela é aprendida. Há um interesse em aprender a palavra, sobre a palavra de Deus, e também é vivida. E isso então entra no processo da santificação. Conhecereis, né? A Bíblia fala, a verdade vos libertará. Não é isso que Jesus falou? E a verdade está aqui. A minha palavra é a verdade, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é essa verdade que santifica. Por isso tem que haver no coração da igreja amor pela palavra, interesse em ler, em conhecer, em praticar a palavra, em viver a palavra. Uma igreja nova, com espírito novo, motivação nova. É isso que Deus quer. Uma igreja, irmãos, que realmente valorize, que tenha por precioso aquele tempo a sós com Deus. Crentes que tenham isso por precioso, mais do que o momento da refeição, mais do que o momento que você mais se agrada na sua vida ou se alegra. Tenha isso por precioso, o principal momento da vida, o momento que você está ali, a sós com o Senhor, em comunhão, falando com o Senhor, abrindo o seu coração, ouvindo o Senhor falar com você, ali você com a palavra aberta em oração. Oh, meu irmão, desenvolvendo, cultivando o seu relacionamento com Deus. Isso que Deus quer. Deus quer fazer isso na sua vida, algo novo. Algo novo, irmãos. Deus está pronto a fazer. Deus está desejoso de fazer em mim e em você algo novo. Precisamos disso. A igreja precisa, eu preciso, você precisa. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne e porei o meu espírito em vocês. E é isso que Deus está falando.
Quem renova o coração, quem nos dá um coração novo, espírito novo, é o Espírito Santo. E veja, eu quero aqui abrir um parênteses. Eu sei que nós podemos dizer, e temos fundamento bíblico, para dizer que todos nós que nos convertemos, que já recebemos Jesus como Salvador, temos um novo coração. Sim, eu sei, nesse sentido temos um novo coração, porque é um coração em que habita o Espírito Santo. Não é isso? Amém? Coração que foi salvo, né? Por Jesus Cristo. Coração no sentido de, estou dizendo do centro, de ser humano, a nossa alma, tá? Nosso espírito. Nós foi vivificado pelo Senhor. Sim, nós já temos um novo coração. É bíblico isso. Assim como é bíblico que nós já fomos justificados no dia em que a gente se converteu, naquele momento, foi declarado justo e foi santificado. Quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Corinto, ele fala aos santos que estão em Corinto. Santos, sinônimo de salvos, convertidos. Todos aqui já receberam Jesus como Salvador, amém? Foi salvo por Jesus? Então você naquele dia foi santificado. Mas a Bíblia diz que você que foi santificado deve se santificar a cada dia. Você entende isso? Dá para entender? Parece que é contraditório, mas não é. É a santificação por posição diante de Deus e a santificação na prática de vida, no caráter, nas atitudes e tudo mais. É a mesma coisa. Você que já recebeu um novo coração de Jesus, sentindo um coração salvo, convertido, onde habita o Espírito Santo, precisa estar novamente, sim, tendo esse coração sendo renovado e precisa muitas vezes de um novo coração, porque às vezes você se esfria, se afasta da comunhão com Deus, ou fica grudado a certos vícios, a certos pecados que Deus quer banir da sua vida, e aí precisa de um novo coração. Precisamos sim, irmãos, ser uma igreja nova, um novo templo. Uma igreja que cumpre a missão dada pelo Senhor Jesus. Mas deixa eu falar algo sobre comunhão. É muito importante isso. É muito importante. Irmão, o que Jesus ensinou para a gente? Eu tenho falado com o pessoal, né, sobre isso, alguns irmãos. Jesus não ensinou que nós devemos amar uns aos outros? Ele falou isso ou não falou? Falou, não falou? É mandamento, não é? E se a gente não faz, o que a gente está fazendo? Está desobedecendo o mandamento. Está pecando quando não está? Jesus é claro. Irmãos, a essência da igreja está aí. Relacionamento com Deus, amar a Deus, comunhão com Deus. Comunhão com os irmãos, amar os irmãos. E amar as pessoas também, que não são da igreja. Fazer o bem para elas e principalmente pregar o evangelho para elas. A essência da igreja está aí. Nem precisava templo para a essência da igreja. Mas Deus nos deu um templo. Amém, Carlos? Novo. Para que a gente viva com uma nova igreja, que ame o Senhor, nos amemos uns aos outros e amemos o mundo perdido, no sentido de levar e fazer a missão, e uma igreja que cumpre a missão dada por Jesus. Irmãos sabem que evangelho, alguns irmãos sabem que evangelho, que está declarada, está muito declarado assim essa missão, está muito claro isso. Não sabe, no final de um evangelho, Jesus falou sobre essa missão. Quem lembra? Que evangelho que é esse? Qual? No final do evangelho, não entendi. No final do evangelho, tem um evangelho na Bíblia, e, olha, Marcos e Mateus também, são dois evangelhos, né? Mateus, não diz Jesus? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. É de todas as nações. Isso é missão, irmãos. Temos uma igreja num templo novo, para ser uma igreja também nova, que cumpra a sua missão. E a pergunta é, agora que eu faço para você, você está vivendo esse novo de Deus? Você está crescendo na comunhão com Deus?
Você tem por preciosa essa comunhão com Deus. Isso é o seu tesouro, é mais do que tudo na vida. Você tem realmente cultivado esse amor aos irmãos? Você tem perdoado os irmãos das suas ofensas? Você está guardando um rancor? Você tem pedido perdão quando você ofende? Você tem procurado, como a Bíblia diz, se esforçando para que haja unidade na igreja? É mandamento, é o que Deus quer. Para isso eu e você estamos aqui. Algo novo Deus quer fazer. Deus quer fazer algo novo na minha vida. Hoje eu estava pedindo a Deus algo novo no meu coração. O Espírito Santo me ajudou a detectar algo. Eu falei, puxa vida, isso é verdade. Faz algo novo. Não quero que isso seja assim. Faz algo novo em mim. Nós precisamos, Ezequiel. Algo novo. E Deus é o Deus que faz coisas novas, irmão Francisco. Faz coisas novas, não deixa a gente do jeito que a gente está, entende? Porque seria muito ruim, irmãos, se Deus não fizesse algo novo em mim, não tivesse feito, não estivesse fazendo e não fosse fazer. Meu Deus, que tristeza isso. Se não houvesse mudança em nossa vida. Terceiro, quero falar um outro ponto aqui. Especialmente Deus quer dar então um novo coração, um novo espírito. Deixa eu falar sobre isso. Lá em Jeremias 24:7, não precisa pôr, irmão, não precisa pôr nenhum texto dele. Deixa aí se quiser deixar um texto, deixa esse aí, tá? Diz que Deus quer nos dar um coração capaz de conhecer a Ele e saber quem Ele é. A Bíblia fala em Jeremias 24:7. É esse novo coração, um coração capaz de conhecer o Senhor, ter comunhão com Ele e saber quem Ele é. Oh, como eu preciso disso, de ter mais comunhão com o Senhor. Como eu quero mais isso, e saber muito mais quem Ele é. Porque nós sabemos, sim, o Senhor é bondoso. Uma coisa é você ler que o Senhor é bondoso. Outra coisa é você experimentar que o Senhor é bondoso. Uma coisa é você ler, está entendendo? Outra coisa é experimentar. Lá em Jeremias 29:13, fala sobre um coração que busca a Deus. É esse novo coração, irmãos, que Deus quer para mim e para você, um coração que busque a Deus. Um coração que adore o Senhor, que louve ao Senhor. A Bíblia fala que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Estão aqui os verdadeiros adoradores, renovando sempre a adoração. Como é bom adorar. Que Deus nos encha do seu Espírito, porque é o Espírito Santo, irmãos, que capacita-nos, que produz isso em nós. Isso vem dele, ele é a fonte disso, do amor a Deus, da comunhão com Deus, da adoração. Que o Espírito Santo haja em nós e que sejamos verdadeiros adoradores sempre, que adore o Senhor em espírito e em verdade. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, já pensaram nisso? Bendize a minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Irmãos, o livro de Salmos está cheio. Louvarei ao Senhor todos os dias. A ideia de acordar e dormir, e todo o tempo ter sempre louvor no seu espírito a Deus. O espírito adorador que acorda e vai dormir. Com esse espírito novo, espírito de adoração, que vem do Espírito Santo que em nós habita, irmãos. Como é bom você poder andar com Deus o dia todo. O tempo a sós é um momento especial, importantíssimo, para que isso aconteça. Mas não se resume ali, você andar com Deus durante todo o tempo. Há irmãos aqui nesse salão, eu creio, que estão experimentando algo assim da parte de Deus. Quando eles olham lá para trás, talvez há 3 anos atrás, 5 anos, isso não era assim. Mas agora eles têm experimentado uma comunhão mais íntima com o Senhor. Amém?
E você pode se alegrar muito com isso. Eu quero dizer que há mais de Deus para a sua vida. Há mais de Deus para a sua vida. Mas o que você e eu precisamos é dizer como salmista, lá em Salmo 51, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. O que nós precisamos é obedecer o que diz Ezequiel 18:31. Busque um coração novo e um espírito novo. Deixa eu ver só se é Ezequiel mesmo, porque eu andei lendo Ezequiel e Jeremias, me preparando para esta mensagem. Deixa-me ver aqui. Sim, Ezequiel. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem, olha a palavra, busquem um coração novo e um espírito novo, porque se você buscar, Deus vai te dar. Se você desejar, Deus te dará. Se você crer, Deus fará. Se creres, verás a glória de Deus. E que glória tremenda essa de você estar em comunhão com o Pai. Existe glória maior do que a comunhão com Deus, eu pergunto. Existe glória maior, pode haver na sua vida, do que a presença de Deus? Claro que não. Claro que não. Um novo coração, irmãos. Um coração que ame o Senhor, onde o Senhor é o teu tesouro. Eu gosto daquele texto de Jó. Há um texto de Jó que é muito, eu vou pegar aqui, eu não tinha marcado isso, esse não estava no script aqui, mas deixa eu ler esse texto para você. Olha, submeta-se a Deus. Está falando de comunhão. Fique em paz com Ele. E a prosperidade virá a você. Aí os olhos de opa, prosperidade. Não. Oh, pelo amor de Deus. Prosperidade espiritual. É disso que fala. Prosperidade. Aceite a instrução que vem da boca de Deus, da palavra de Deus. Ponha no coração as suas palavras. Isso é importante também. Abrir aqui um parênteses. Irmãos, Deus tem falado com esta igreja. Já foi falado isso, hein? Deus tem falado com essa igreja. Apesar de nós, pregadores, a nossa dificuldade de oratória e tudo mais, Deus tem falado, Deus tem colocado mensagem no coração dos pregadores que vêm aqui para a igreja. A minha pergunta é, o que a igreja tem feito com essas mensagens? Eu tenho até orientado os irmãos que pregam aqui para durante a semana fazer um reforço. Porque o que acontece muitas vezes, aqui já foi pregado também, tá? Foi pregado aqui outro dia, é que essa palavra, às vezes, a palavra vem como aquilo que Jesus falou, né? A semente que é semeada ou no pé do caminho, vem os pássaros e comem. Lembra que Jesus ensinou? A semente vem, é semeada no seu coração, mas o inimigo tira a semente. E a semana aí, vem a segunda-feira, você já não lembra de mais nada e não se importa com mais nada que você ouviu. E aí a pergunta, mas puxa vida, você veio ao culto e não aproveitou. Então eu vou te dar uma instrução, porque isso tem a ver com guerra espiritual também, sim. O inimigo quer mesmo remover a palavra que você ouve no domingo. Ele não quer que você receba nada dela. Então, perigo, marque o texto aí, marque o texto na sua Bíblia, marque num caderno, marque numa folha de papel, marque no seu celular, se for o caso. Pode ligar o celular para fazer isso. E depois leia, hoje ou amanhã, quando você estiver em casa. Leia e diga, Senhor, ajude-me a lembrar o que o Senhor falou comigo naquela palavra. Irmão, nós devemos dar valor. Eu não estou falando aqui assim, por causa do pregador, não, mas dar valor à palavra, à mensagem, aquilo que Deus fala a você através do pregador, você tem que valorizar como uma pedra preciosa, porque vem do Senhor para a tua vida. Irmão, bem-aventurado o homem com quem Deus fala. Não despreze o falar de Deus. Não despreze quando Deus fala com você, seja no domingo, na segunda, na terça, no seu tempo a sós. Não despreze. Para que não seja como disse Jesus, né? Pérolas atiradas aos porcos. Lembra que Jesus falou? Quer dizer, coisas preciosas que não... Pessoas que ouvem não dão valor. É precioso, Paulo.
Precioso. Quando Deus fala com você. E Deus fala comigo toda vez que eu venho ao culto, toda vez que eu estava no meu sofá lá assistindo no tempo da pandemia. Sempre Deus falava comigo através dos pregadores. Como era precioso. E fala com você também, irmão. Então guarde a palavra. Não vai dar para você guardar tudo, lembrar de tudo, mas pelo menos você pega um texto, pega esse texto e diz, olha, eu vou ler de novo para lembrar aquilo que Deus falou. Fiz o parêntese já, mas voltando ao texto. Aí diz o seguinte, olha, eu acho bonito isso aqui. Se você voltar-se para o Todo-Poderoso, tá? Olha só. Lançar ao pó as suas pepitas, o seu ouro de Ofir, as rochas dos vales, aquilo que é precioso para você, você vai lançar fora. Veja o sentido, de que o Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleta. Então, Deus ser o tesouro da tua vida, é disso que está falando aqui. Coração que ama o Senhor, que tem o Senhor como tesouro, aquilo que é mais precioso na sua vida, no universo. Então fala assim, o Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleta, e é certo que você achará prazer no Todo-Poderoso. Deus, o teu prazer, a tua alegria. Tem um hino bonito do hino, uma música bonita do Bach, né? Jesus, a alegria dos homens. Acho que muitos irmãos conhecem, né? Bonita aquela música. Amém, irmãos? Um novo coração, diz o texto, então, voltando aqui para Ezequiel. O Senhor quer nos dar um coração novo, um espírito novo, porém, em vocês. Porém, o meu espírito em vocês, o Espírito Santo já habita em nós, é verdade, mas o Senhor quer que estejamos sendo cheios do Espírito Santo, amém? O Espírito já habita em nós, mas a sua influência deve ser cada vez maior, e nesse sentido é que devemos estar sendo cheios do Espírito Santo. E aí, para ter um coração humilde e manso, como de Jesus, que Jesus disse, todos que estão cansados e oprimidos, o quê? Venham a mim e eu os aliviarei. A gente gosta disso, é claro. Mas tem mais, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, porque senão não vai ter descanso não. Sabia disso? O texto está todo ligado. Venham a mim, todos estão cansados e oprimidos. Tomem sobre vocês o meu jugo, submetam-se a mim e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então sejam também. Porque se você não for humilde de coração e manso, você não tem sossego. Você não descansa, querido, a sua alma no Senhor. Como? Coração humilde e manso. Mas puxa vida, eu preciso tanto disso. Querido, quero dar uma palavra para você de esperança, coragem, porque Deus quer fazer isso na sua vida e na minha. Exatamente é que o Espírito Santo faz. Ele vai transformando o nosso coração num coração humilde e manso como de Jesus. Coração ensinável, repetindo. Lembro da mensagem, sempre lembro da tua mensagem, Alexandre. Outra vez que ficou aquela frase, né? Coração ensinável. Lembra dessa mensagem? Eu lembro disso. Coração ensinável, coração que reconhece os erros, um coração que pode ser corrigido. Esse é um outro ponto, irmão. A Bíblia diz que devemos ensinar uns aos outros. Sabia que a Bíblia fala isso? Nós devemos ensinar e sermos ensinados, todos nós aqui. E podemos sim ser corrigidos e devemos ter uma abertura para sermos corrigidos. Esse ensino às vezes é uma correção. Mas há pessoas que não gostam de ser ensinadas nem ser corrigidas, porque falta humildade. Estou falando em tudo geral, todos os aspectos da vida cristã. Seja membro da igreja novinho, seja o pastor, seja pastores, seja diácono, seja líder, muitas vezes temos dificuldade, nosso coração está duro, Rosilda. E o Senhor quer que tenhamos um coração de carne e não um coração duro. Um novo coração. Coração perdoador. Senhor, assim como o Senhor nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros também. Você é perdoado todo dia, não é? Eu sou.
Aí eu penso nisso, às vezes a gente tem algumas coisas, a gente é meio diferente, meio esquisito, né? Não dá para entender, né? Porque o Senhor nos perdoa todos os dias. E precisamos do perdão, né? Precisamos. Porque a gente falha mesmo, não falha, Mateus? A gente erra, a gente tropeça, a gente peca. A gente fala o que não deve falar, faz o que não deve fazer muitas vezes. Sente o que não deve sentir, pensa o que não deve pensar. E a gente corre para o Senhor, me perdoa. Ah, sim, amém. E vai arrependido e o Senhor perdoa. Senhor, muito obrigado. Mas quando alguém falha com a gente, quando o irmão ali, ele tem aquela conduta, ou sei lá, tem aquele jeitinho dele que a gente não gosta muito. Irmãos, nós precisamos aprender com Jesus isso aqui. Eu e você, irmãos, precisamos aprender com Jesus isso. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. Todos nós aqui, irmã Clara, falhamos. Todos nós temos aqui, irmã Clara, defeitos, entende? Eu tenho coisas que a irmã olha assim, puxa, eu lá não gosto do pastor. Mas a irmã tem que me perdoar, orar por mim e vice-versa. Isso é a essência da comunhão, da igreja. Coração generoso, Carlos falou sobre o coração generoso, né? O pastor Wagner falou, coração generoso. Essa semana, irmãos, eu achei tão bom que, pela graça de Deus, uma irmã, eu me preocupei, irmãos, com uma coisa, que vinha um frio, né? E veio mesmo, né? Eu pensei até que ia ser mais, né? Mas foi um friozão, né? E eu me preocupei, falei, meu Pai do céu, será que todos os irmãos estão agasalhados? Porque não se espera um frio desse, né? E aí o líder de célula se mobilizaram e de repente foi detectado uma determinada irmã que a família estava desagasalhada. Não estava preparada para aquele frio. Aí dói o coração, não dói? A gente fala, puxa vida, eu aqui no quentinho, né? Hein, irmão? Eu aqui no quentinho da minha casa, tenho aqui meu casaco, tenho meu cobertor, né? Só não tenho lareira, porque lareira a gente não tem, porque aqui não faz frio assim, né? E aquele irmãozinho nosso vai passar frio à noite, vai quase não dormir, porque não tem um cobertor como deve ter, como nós temos, ou não tem um agasalho como nós temos. Irmão, isso é comunhão. E aí, graças a Deus, né? Ali houve uma mobilização, aquela irmã recebeu cobertores, recebeu agasalhos também. Graças a Deus. Amém, igreja? Mas deve ser assim, irmão, você tem que ter esse interesse. Você tem que ter esse interesse. Uma outra ocasião, a igreja também, eu acho bonito isso na igreja. Foi sabido, né? Que em determinada também irmã, família da igreja, não tinha, na sua refeição, não tinha uma mistura, nenhuma sequer. Era só arroz e feijão. Já há alguns dias. E isso então nos preocupa, mas espera aí, eu tenho sempre uma mistura. E o meu irmão não tem. Não está certo isso, ele tem que ter também. Amém, igreja? Tem que haver isso, irmão. Tem que haver essa comunhão, tem que haver esse interesse. A gente não pode ser uma igreja que senta aqui, participa de um culto, vai para casa e passa a semana inteira sem querer saber de ninguém o que está passando, o que não está. Que horror isso! Isso não seria igreja. Seria uma caricatura de igreja, mas não igreja. Tá? Então, coração generoso, coração bondoso, que se importa realmente. Como disse o apóstolo João, teu irmão está com frio, não adianta você dizer, irmão, vai em paz, que Deus te abençoe. Não, irmão, ele está com frio, dá um jeito de ele ter um agasalho, uma coberta. A Bíblia fala, teu irmão está com fome, irmão, vai em paz, Deus te abençoe. Não! A igreja tem demonstrado aqui, eu dou graças a Deus, não sei se todos têm feito isso, mas eu sei que irmãos aqui têm feito, têm se preocupado em conseguir um medicamento para irmãos, até consulta médica para quem não tem condições e está precisando. Eu agradeço a Deus por essa atitude de muitos irmãos aqui. Continuem assim. E se você não está assim, fique assim. Tá? Um coração generoso, um coração de servo, que quer servir ao Senhor, que quer servir a igreja,
quer servir aos irmãos com os seus dons, com os seus talentos, à medida do possível, é claro. Mas você se coloca diante do Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça pela igreja? É isso, irmãos. Esses irmãos estão aqui, estão servindo aqui, irmão. Não é bom ter isso? Ter o som? Mas tem que ter gente ali. Não é bom ter gente na recepção? Apresentando, passando, tem ali álcool e gel, não é bom? É bom, mas precisa ter gente. Então, o que você está fazendo? Onde você está servindo, irmão? Espero que sim, espero que você esteja servindo no reino de Deus de alguma forma, tá? De alguma forma, que Deus continue abençoando a sua vida e continue servindo cada vez melhor para a glória de Deus. Coração, um novo coração, um coração submisso à vontade de Deus, um coração, irmãos, que guarda a palavra, onde a palavra permanece, como disse Jesus em João 15, a palavra permanece, se as minhas palavras permanecerem, vocês pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Coração que guarda a palavra de Deus, é esse tipo de coração, que é um coração novo, que Deus quer que nós tenhamos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Ezequiel 18:31, busquem um coração novo, um espírito novo. E o texto fala um coração de carne e não de pedra, um coração dócil, maleável e não um coração resistente, um coração que se recusa a reconhecer seus erros, a se arrepender. E o texto então diz assim, porém o meu Espírito em vocês, que Deus esteja nos enchendo a cada dia do Espírito Santo. E Jesus tem uma palavra nisso aqui para nós. Em João capítulo 7, se alguém tem sede, Marco, venha a mim, disse Jesus, e beba. Ele disse isso a respeito do Espírito Santo. Tremenda essa palavra. Tremenda esta palavra. Rios de água viva, né, vão fluir do seu interior. Enche-se do Espírito. O apóstolo Paulo, se estivesse pregando aqui na igreja, enchei-vos do Espírito. Lembra o texto? Efésios, né? Capítulo 5. Encham-se do Espírito Santo. Igreja Batista de Vila Joque, seja cheia do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã que está aqui, que está assistindo, seja cheio do Espírito Santo. Cada esteja se enchendo, coração novo, um espírito novo é produzido pela presença, pela ação do Espírito Santo em nós. E o Senhor fala, terminando aqui, então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades, das suas práticas repugnantes. Falei de purificação, lembra que eu falei da purificação, da conduta, do coração, das inclinações, das práticas? É disso que está falando, sabe? Deus vai trabalhando na vida de alguém. A pessoa, então, tem uma pessoa que vive lá no lamaçal do pecado. Ele recebe Jesus, ele ouve o Evangelho, ele se converte a Jesus Cristo, recebe Jesus como Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados, crê no sacrifício de Jesus, que é poderoso para perdoar seus pecados e salvar a sua alma. E nesse momento nasce de novo, recebe a vida eterna. E essa pessoa agora começa um processo na vida dela. Processo. Agora ela é uma nova criatura, já é. Já tem um novo coração, mas Deus começa um processo agora, de transformação, irmão, transformação, a ponto então essa pessoa vai sendo transformada, que de coisas que ela lá no passado tinha uma alegria em praticar, agora ela começa a ter nojo, ter asco daquilo. Tremendo isso, não é, irmãos? Tremendo isso, irmãos. Deus faz isso. Deus faz isso no ser humano, no coração do ser humano, na natureza humana. Uma nova natureza. O texto então fala, vou continuar aqui, terminando. Assim diz o Senhor, num dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades, ruínas serão reconstruídas. Aqui está falando de uma restauração. A terra arrasada será cultivada. Pensa numa terra arrasada, e Deus então transforma, porque será cultivada agora. Ela não permanecerá arrasada. Tá? Aquelas ruínas serão reconstruídas. Interessante, Deus está falando, eu farei. É claro que homens iriam trabalhar naquilo, mas Deus diz, eu farei, porque eu vou dar aos homens, eu vou fazer eles voltarem, vou dar eles capacidade para que eles façam isso.
Eu farei. E o texto fala, e aí as pessoas vão passar, aqueles que zombavam, né, aqueles que falavam, né, criticavam aquela situação, até riam, quem sabe, os adversários. Puxa, mas essa terra arrasada tornou-se como o jardim do Éden. Essas cidades em ruínas, destruídas, agora estão fortificadas e habitadas, se admirarão. Eu quero dizer para você que algo novo Deus quer fazer na sua vida. Esse algo novo começa no coração, mas ele pode se estender, irmãos, para circunstâncias da sua vida. Coisas que ficarem ruínas por causa de decisões, de escolhas suas, de condutas suas. Ficaram lá atrás em ruínas. Você fica até decepcionado, fica até frustrado às vezes. Mas Deus quer fazer algo novo. Deus é poderoso para restaurar. Entendeu? Situações até. E mesmo que uma situação não mude, mas Ele vai fazer algo tão grandioso no teu coração, que você vai lidar com aquilo de uma outra forma. Não mais com peso, com angústia, mas vai ter aqui uma confiança no Senhor, uma paz no seu coração. Amém, irmãos? Amém? E terminando, diz a palavra de Deus. O Senhor, quando termina, né, através do profeta, essa palavra aqui no 36, fala assim: eu, Senhor, falei e o farei. Sabe, querido, num culto como esse, o Deus vivo, Ele fala coisas com você e comigo. Não fala? Fala. E o Deus vivo, muitas vezes faz algumas promessas. Aquilo vem no nosso coração. Promessa de Deus. E quando Deus fala, Ele faz. Por isso Ele fala: eu, Senhor, falei e o farei. Eu, Senhor, falei e o farei. Amém, igreja? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Esteja em oração. Estava olhando o relógio ali, mas não está funcionando. Ore ao Senhor. Talvez você diga como o salmista: Senhor, cria em mim um coração puro. Até fala: Senhor, renova o meu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Faz algo novo em mim. Talvez você esteja necessitando, lá dentro do seu ser, sabe? O Espírito Santo está, quem sabe, eu não sei, mas quem sabe agora até identificando para você, especificando para você: olha, isso, filho, tem que ser mudado. Querido, você então diz: Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, eu quero mudar. Muda-me, Senhor. Oh Deus, eu quero mudar, é isso. Eu quero, eu desejo, Senhor. Muda-me, Senhor. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus que te ama, te ama, te ama tanto, 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 tanto. Ele compreende, Ele conhece o teu coração, Ele é compassivo com você, Ele é firme sim, em falar coisas que você e eu precisamos ouvir, mas Ele tem compaixão de você e de mim, e nele há um futuro e uma esperança, porque Ele é Deus de esperança. Ore ao Senhor e peça: Senhor, aquela canção, né? Dá-me um novo coração. Talvez você que está me ouvindo, ou esteja aqui, ou esteja na sua casa, ou em algum outro lugar, talvez você precise de um novo coração, mas no sentido que eu falei no início, é que no seu coração Jesus ainda não habita. Talvez, não sei. Porque
Porque você nunca se converteu a Jesus. Você nunca o recebeu como teu Senhor, teu Salvador. E esta noite eu faço um convite para você. É um convite. Deus ordena, a Bíblia fala que Deus ordena, eu convido. Que você se arrependa dos seus pecados. E se converta a Jesus Cristo. E submeta a Ele como Senhor e Salvador. Reconheça seu sacrifício na cruz como poderoso para perdoar os seus pecados e salvar a tua alma e transformar a tua vida. E hoje receba um novo coração nesse sentido, um coração em que Jesus habita, salvo por Jesus Cristo, seja salvo por Jesus Cristo. Nesse sentido agora eu estou falando. Se você nunca fez uma decisão assim para o Senhor, e você então vai nascer de novo, a Bíblia fala, e receber a vida eterna em Cristo Jesus. Mas se você já é alguém, que já tem esse novo coração, hoje a mensagem para você de novo coração é num outro sentido. Você esteja renovando, que Deus esteja renovando a sua vida, uma renovação. Peça a Deus, peça, irmão, com fé. Senhor, eu quero aqui encerrar, e eu quero pedir, Deus, isso. Sim, Senhor. Dá-nos, Pai, esse coração puro, esse espírito estável, como diz o salmista. Cria em nós um coração puro, Senhor. Senhor, renova nosso coração, Deus. Dá-nos um coração que te ame, Senhor. Coração que te busque. Coração humilde, Pai, manso. Dá-nos um coração humilde e manso. Eu peço, Senhor, eu quero isso para mim. Por favor, dá-nos um coração perdoador, um coração generoso, um coração de servo, um coração submisso à Tua vontade. Oh Deus, dá-nos, Pai, dá-nos, Senhor. Nos abençoa com isso, Pai. Nos abençoa, Deus, em nome de Jesus. A igreja diz, amém.